e o que é possível numa cidade da Alemanha, por dois motivos. A sociedade alemã é muito controlada, num sentido que para a gente brasileiro soa distópico, porque assim todos os passos de todos os cidadãos é controlado, existe uma legislação em que uma vida não pode interferir na outra. Então, por exemplo, não existe carro de som, não existe som na rua, não existe nada disso. E a universidade precisou fazer uma cartinha para comunicar à prefeitura que eu ia fazer uma performance com som. Não seria possível fazer sem autorização. Na verdade, ninguém me parou para perguntar, mas assim, se me parassem para perguntar, eu tinha que estar relacionado de alguma forma à universidade, ou aquilo não seria possível, por causa do som mesmo. E essa coisa do som no espaço público começa já de uma diferença de entendimento que a gente tem do que é público e do que é privado, e a diferença que eles têm do entendimento do que é público e do que é privado. Isso se reflete em exemplos do dia a dia, assim, por exemplo, eles acham perfeitamente normal, que para a gente soa um absurdo, entrar no ônibus, sentar numa cadeira e colocar todas as bolsas no outro banco, que é para ninguém sentar do lado. O ônibus está lotado, várias pessoas em pé, mãe com bebê, eles acham isso perfeitamente normal, que para a gente é um absurdo, porque um espaço público, ele precisa ser ocupado por todas as pessoas, né? As pessoas estão ali, a gente, poxa, num ônibus lotado, alguém ocupar 2 bancos, seria terrível. Também não existe, ali no pacto social, não existe a possibilidade, sei lá, falando com a pessoa assim, ô, pelo amor de Deus, né? Tira essa coisa aí. Não tem isso. E essa noção que a gente tem, que o espaço público é um espaço onde, como é que eu vou dizer? É um espaço de todas as pessoas, que pertence a todos. Para eles um espaço público, ele é um espaço co-compartilhado. É como se fosse um espaço em que todas as individualidades estão juntas, mas cada uma na sua individualidade. Então, você não pode, em tese, fazer nada que atrapalhe o vizinho. E aí, nesse caso, o som seria uma coisa que interferiria na vida do outro. No ano passado, o meu projeto principal foi um bloco de carnaval, chamado República de Vai Malandra. E aí, um dos maiores entraves para a gente conseguir fazer esse bloco foi que eles não entendiam o conceito do carro de som, de ter um som ambulante, porque, claro, eles fazem som na rua, mas é sempre numa situação de palco, né? Tem o palco ali, você faz o som e aí o show acontece. Mas era até difícil explicar para as pessoas o que a gente precisava. Não, a gente precisa colocar o som no carro e esse carro vai andar pelas ruas. Como assim pelas ruas? Pelas ruas, aonde os carros passam, ao invés dos carros passarem, vai passar a gente com a música e todo mundo. Entendeu? Eu achava que era possível traduzir, se a gente levasse todos os elementos para lá, que fosse possível fazer, mas não é possível, porque tem uns entraves, assim. Então, para mim, o que mais pega na performance na rua, assim, é essa relação do público-privado, mas de interferência, as pessoas nunca falam nada, elas olham só, mas elas nunca interrompem, nunca questionam, nunca nada. Respondi? Respondeu, sim. Mas eu queria entender um pouco melhor como que isso te afetou, assim, na hora de fazer, assim mesmo, sabe? Da coisa da energia que você falou, né? Isso. Você acha que, lógico que seria diferente, né? Mas, assim, em que nível você acha que seria diferente se não fosse lá essa performance, sabe? Eu queria entender, assim, se você sente isso com você, se você mensurou isso na hora que você estava fazendo, assim, se isso passou pela sua cabeça, para além né, das preocupações com o próprio trabalho em si, ou até depois mesmo, né? Nesse ponto é mais fácil fazer lá do que no Brasil, porque é mais fácil se concentrar. Porque como não tem interferência, eu ali no início, né, naquele momento da concentração, logo antes de começar, ainda mais porque teve, enfim, toda a performance é de certa forma um ritual, né? Mas ali, no caso, eu comecei exatamente com um ritual que já me ajuda a chegar nesse estado, né, do corpo, da mente, tudo para a performance.
E a partir dali, para ser bem sincera, eu até nem lembro muito bem como foi o percurso, porque aí eu fico tão concentrada dentro de mim, e como ninguém me atrapalha, ninguém me interrompe, eu fico ali naquele papel de interromper a vida das pessoas, mas nada me interrompe. Então, sei lá, fico ali meio bloqueada. Eu acho que se fosse no Brasil, eu precisaria mudar essa performance. Ela precisaria ser talvez uma performance de participação ou de uma intervenção mais direta, assim, e ter as pessoas, né, interferindo no trabalho, porque senão eu acho que ele não ia não sei, ele não ia chegar no final nesse estado de conservação da concentração igual eu consegui fazer. Acho que precisaria ser diferente. Enquanto você respondia essa pergunta e contava sobre o contexto daí e a tentativa do pai Marlandra, que é muito bom esse nome, eu fiquei pensando sobre o que você havia dito antes, né? Como o arquivo, né, dentro dessa lógica etnológica, assim, descontextualizado de sua cultura, ele é esvaziado de significado. Né? Totalmente. É. Eu acho que nem as músicas, nem o conteúdo que estava ali, as pessoas conseguiam aprender, porque primeiro que já não faz parte da vida delas, né? A cacofonia, assim, sons acontecendo no ambiente. Segundo que, assim, bom, a pessoa preta descendo de mala é todo dia que tem. Então, também não é uma coisa que diz nada de novo, a não ser reforçando, né, essa informação da migração ali. Mas também não era isso que eu estava preocupada naquele momento, né? Era mais carregar o meu arquivo pessoal e fechar com esse sentido. Uhum. Mas tinha vários textos em inglês, tinha várias coisas assim que o texto da coisa, né? Assim, as palavras poderiam ser compreendidas pelas pessoas, mas realmente eu acho que a experiência em geral não sei se foi aprendida, não. E se foi, com certeza foi num outro lugar que não era esse que foi planejado, mas isso também né, não tem como a gente controlar. Eu fiquei pensando. Oi? Não. Não, pode dizer. Não, eu ia continuar, mas você pode falar. Eu quero ouvir. Pode continuar, então. Eu fiquei pensando alguma coisa, eu posso continuar pensando sobre esse lugar do arquivo e o repertório e esse lugar que você colocou agora de muitas vezes essa tradução ou essa impossível tradução também. E porque só me conectou esse trabalho com uma experiência essa coisa da signos gráficos e a forma que eles operam, né, nas culturas afrodiaspóricas de transmissão de conhecimento, né? Como você trouxe as loas Oi? Veve. Isso. E aí é o Sona dos Chokwe, e que é muito presente, por exemplo, os Chokwe e Lunda Kyoko, nos cultos Lunda Kyoko no Brasil, e a Umbanda, e os pontos riscados. E me conectou muito com uma experiência, para mim, performática de sala de aula, de sair da lousa, né, desenhar no chão. Sempre tive essa vontade de sair da lousa. E uma vez eu fiz um desenho de Chokwe, contando uma história, e era num contexto de EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde a minha maior dificuldade era como conversar com pessoas que tinham a idade dos meus pais, meus avós, e, na verdade, eu estava num contexto de ensino e aprendizagem, na verdade, o quanto, na verdade, eu tinha que aprender. Então, de como passar esse constrangimento inicial de conversar com pessoas que elas estão em idade de me ensinar.
e onde eu estou num contexto onde eu sou professor, né? E aí eu estava fazendo várias tentativas, e essa foi muito interessante, porque quando eu fiz o desenho no chão, uma pessoa assim, ela falou assim, que ela não... Ela trouxe uma coisa assim, eu falei um pouco da história, do Chokwe e tal, depois, e assim, independente da história que eu contei, independente da informação que eu trouxe sobre aquilo que eu estava fazendo, para ela, a conexão, ela até falou um pouco assim, isso aí, não sei muito bem o que é, mas isso aí tem alguma coisa a ver com nação, né? E ela era uma pessoa que estava se referindo a esse contexto do ponto riscado, da religiosidade negra, era uma pessoa negra. Então ela se reconheceu ali. Então houve uma tradução ali, independente do campo de informação que eu trazia. Uhum. E então eu fiquei pensando, a minha pergunta era um pouco isso, era sobre esse lugar, né? Nesse contexto onde essas traduções elas não acontecem, ou como você vê elas acontecendo, que eu acho que é muito isso da performance, que ela é um saber incorporado, né? E acho que talvez você já apontou um pouco quando você vai dizendo que esse contexto de leitura, né, numa cidade onde você tem muito imigrante, então como que... E aí eu queria juntar muito com o Old Canop. Ele pergunta aqui, existe uma adaptação de performance para o público? Você leva em consideração a recepção ao pensar uma obra? Levo em consideração. Porque eu, sei lá, eu trato o trabalho de arte como um trabalho de comunicação, né? A gente sempre está comunicando, mas nem sempre nesse campo da informação pura, vou chamar de pura, porque por falta né? Você está sempre apresentando e informando alguma coisa. E se você está informando, você está informando para alguém, né? Você está apresentando aquilo para alguém. Se você desconsidera quem está vendo, de certa forma, perde para mim o sentido. Eu entendo que tem algumas pessoas que fazem o trabalho para si mesmas e tal, como eu disse aí nessa poucos minutos atrás, que eu disse que às vezes as pessoas ali não estavam acessando o que estava no conteúdo, porque aquele conteúdo fazia sentido para mim. Naquele trabalho específico, o conteúdo fazia sentido para mim. Mas a minha forma de apresentação, eu transformei ela no mais... É uma negociação, né, que a gente tem que fazer entre o que a gente põe de entendimento, o que a gente espera das pessoas, que é sempre uma surpresa, não tem como pré-conceber nada da parte das pessoas, e o meio do caminho ali, que é a mensagem, né? A mensagem, ela não existe por ela mesma, é preciso ter um mensageiro para carregá-la, né? E é assim que eu entendo que é o trabalho de arte. Eu também entendo que existem outras formas de entender o trabalho de arte, mas eu gosto de tirar a arte desse lugar onde ela está para ser fluida, né? Ela é o meio do caminho entre você que está propondo e a pessoa que está recebendo ali, né? Ela é a mediação. Então, ela precisa levar em consideração quem está vendo, no meu ponto de vista, porque senão não fecha ali o caminho. Mas, não sei, tem alguma, alguma visão diferente disso, assim, se alguém quiser? Não sei. Quem foi a pessoa que perguntou? Às vezes a pessoa quer comentar. Ou de Canop. O Decanop. Quer falar mais? Oi. Tudo bem, tudo bem. Então eu vou seguir, e aí você vai escrevendo aí, e aí a gente volta, não tem problema. Eu queria fazer um comentário só. Pode falar, Márcio. A respeito disso tudo, tipo assim, existe o trabalho
inicial e existe o trabalho no mundo, né? Que a gente falou do registro, de você hackear no princípio e tudo mais. E, por exemplo, essa questão a respeito da interação e do contraste de ser uma pessoa X no local Y e todas essas questões, elas também vão atravessar as barreiras que a tecnologia quebra, porque a gente está vendo, nós somos brasileiros hoje, com diferenças de você, mas com semelhanças. Tem um contraste, mas também a gente está muito mais próximo. E a gente está assistindo o registro desse trabalho. Então, de certa forma, esse trabalho acessa outros lugares, né? Esse trabalho, ele vem aí como uma ferramenta de, assim, o poder de portal que a imagem em si, a plastia tem, né? Essa coisa, uma cobra, Oxumaré ali e Oxumaré aqui, Oxumaré lá, é um portal que atravessa, assim, questões subjetivas também. E o fato da gente estar discutindo em português essas questões hoje com artistas e múltiplas pessoas são questões que também estão relacionadas com o seu trabalho, né? Perfeito. É isso. As coisas, às vezes, não tem nada a ver, mas quase sempre elas têm tudo a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. É o grande mote da vida. Tá tudo interligado. É isso. É isso aí. Vou seguindo aqui, então. Aí, ó. Isso. Você pode ler, mano? Fazer um favor que sumiu aqui a coisinha. Ou de que Canopy disse. Mas então, eu acho que muito do meu trabalho eu faço mais pela necessidade de expurgar aquele impulso criativo. O artista comunica a partir dessa necessidade, e o público interpreta de diversas formas, de acordo com sua própria bagagem. Acho que a interpretação nunca vai estar no controle do artista. Isso, eu acho isso também, nunca vai estar no controle. Mas se você está expurgando, você não está só simplesmente excretando, né? Assim, você está expurgando de uma forma direcionada, né? Vai ter um formato, vai ter uma linguagem, vai ter um lugar onde isso vai ser expurgado, vai ter, né? Não é assim, Léo, ele é canalizado, é um expurgamento canalizado. E esse canalizado, isso que você está expurgando, é uma mensagem. E essa mensagem, você é o mensageiro, ou você vai criar o mensageiro ali, de repente, mas essa mensagem vai chegar em alguém de alguma forma. Por mais que você não controle, esse movimento ele vai acontecer. E ele, às vezes, acontece e volta, né? Se você tiver muita sorte, não é sempre que a gente tem essa sorte, mas às vezes a gente tem uma sorte, tipo essa que eu tô tendo agora, de expurgar uma coisa e essa coisa bater nas pessoas de forma que elas respondem de volta. Então, essa retroalimentação, que também é um movimento de Bessem, né? O ciclo infinito, é interessante e é saudável você levar ele em consideração, que por mais que aquilo seja você vomitando para o mundo vai receber esse vômito. Aí perdi o... Encontrar olhos de gente, né? Ele disse, ela, não sei, sim, concordo, mas de alguma forma existe algum trabalho seu que seja mais pessoal, mais para você sentir do que para você comunicar? Ele disse. Tem, nessa série mesmo, alguns daqueles vídeos que eu falei, que eram vídeos mais meus de reflexão, de falando de mim para mim mesma, mas como eu fiz um vídeo, editei um vídeo e publiquei o vídeo, né, esse vídeo, essas reflexões, elas passam a ser do mundo também, não são mais só minhas, né? Porque se fosse só eu e o meu diário ali, eu e minha gaveta, beleza, mas agora elas estão no mundo e elas estão à mercê de impactarem outras pessoas também, para o bem e para o mal, né? E de essas pessoas que forem impactadas por isso, me impactarem de volta, para o bem e para o mal. Então, tem essa responsabilidade também, que é de colocar uma coisa no mundo, né? Colocá-la de forma pública.
Inclusive, Nina entendeu tudo. Eu tenho um carinho enorme por esse vídeo. Você viu? Ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Eu imaginei assim, seu processo de angústia, de ficar pensando e pensando e pensando, e aí te bater essa coisa de você é audaz. É isso aí. E o medo de não ser entendido, talvez, né? E ele entendeu tudo. Foi genial, foi sensacional. Tanto que eu até falei, Aline, eu vou pegar esse vídeo, eu vou pegar esse áudio e fazer um vídeo. Você me autoriza? Ela falou, claro. Porque outras pessoas precisam ser impactadas por isso também. Talvez você entenda tudo sobre alguém também, sem que a pessoa tenha te perguntado. E aí é isso. Então, aí, agora, eu vou... Tá vendo como as coisas... O tempo é um negócio absurdo, né? Porque agora eu vou fechar a apresentação, que estava planejada para durar 1 hora, já durou 2h30. Eu vou mostrar um pouquinho dessa parte que eu acho que é talvez a mais controversa do meu trabalho, que encontra aí uma dificuldade com algumas pessoas e tal. Mas na minha opinião, de quem está propondo, é o que dá maior significado para esse conjunto de trabalhos. Porque em algum ponto de toda essa jornada, eu decidi que era necessário eticamente, politicamente, espiritualmente, fazer uma restituição dos áudios, né, desses fonogramas que eu encontrei, a quem eu acredito que seriam os herdeiros morais dessa herança. Porque isso era a única coisa que eu via que realmente serviria à comunidade, uma vez passado o meu trabalho. Então, era a única coisa que realmente daria, no meu ponto de vista, sentido a tudo isso. E para fazer essa restituição, eu tinha duas preocupações principais. A primeira era, como saber a quem restituir, já que eu não tinha encontrado, né, a confirmação da proveniência dos fonogramas, quem gravou, onde gravou, por que gravou e tal. Então, como saber a quem devolver? E a outra era imperativo para mim que essa restituição não fosse feita de forma alguma pelos meios institucionais. Primeiro porque isso ia levar séculos, ia entrar na fila dos inúmeros pedidos de repatriação de diversos objetos, inclusive vários deles muito mais significativos em termos concretos, assim, do objeto mesmo, né? Vários países africanos. Isso aqui na Europa é um tópico quentíssimo, porque no final de dezembro agora vai abrir o Humboldt Forum, que é um agrupado de todos os museus etnológicos, inclusive, mas de todos os museus que estão sob a guarda-chuva da Fundação Prussiana. E aí é cheio de 1000 questões, e aí o Arquivo Fonográfico de Berlim vai estar lá dentro também, e o Museu Etnográfico de Berlim, que tem, por exemplo, o busto da Nefertiti, que eu vou falar já lá. E, então, assim, vários países africanos requisitando da Inglaterra, da França, da Holanda, da Alemanha, as coisas que foram roubadas, né, durante o período físico ali da colonização no território, que não acabou, mas, assim, aquele período, quando a gente fala, né, da ocupação territorial ali. Então, se eu fosse fazer esse pedido de repatriação, isso iria entrar na fila, com nenhuma prioridade, porque o Brasil ainda não começou, inclusive, se vocês que estão assistindo souberem de pessoas no Brasil, estudando, ou se interessando, ou querendo atuar nesse sentido de repatriação de coisas brasileiras que foram tomadas e que estão hoje em museus fora, me avisa que eu quero muito me conectar com essas pessoas, que isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar. A gente tem, por exemplo, artigos valiosíssimos dos nossos povos originários, que estão todos, hoje em dia não tem nenhum manto tupinambá no Brasil mais, estão todos na Holanda, é um negócio horroroso. Então, assim, inclusive fiquei sabendo de uma descendente tupinambá que foi para a Europa, olha o tamanho da questão absurda, foi para a Europa,
ver pela primeira vez na vida dela, ao vivo, um desses mantos tupinambás no Museu Etnográfico Holandês, para ela aprender como ele foi feito, para ela voltar para o Brasil e começar a fazer novamente. Então, assim, isso é só um exemplo de infinitos, milhões de outros, nossos e de outros lugares, de conhecimentos que estão perdidos porque estão salvaguardados, entende? Eles tomaram da gente com essa desculpa de que vão salvaguardar a memória, porque esse conhecimento precisa ser protegido, mas, na verdade, eles estão tirando do nosso alcance e a gente desconhece essas coisas. Mas, enfim, voltando aqui, então era imperativo para mim não depender desses caminhos institucionais, porque, enfim, entrar nessa disputa, né, todas essas impossibilidades que isso implica, e também tirar esses fonogramas de uma instituição na Alemanha para prender eles de novo numa instituição no Brasil, né, porque o que ia acontecer era só uma transferência de um museu para outro. Parecia inviável no momento, e também sem lógica e tal, mas eu quero fazer uma tentativa nesse sentido no futuro. Então, assim, como isso tudo estava dentro de um trabalho acadêmico, seria muito bom se eu tivesse meios de explicar cientificamente a metodologia por trás da minha decisão de entregar a cópia dos fonogramas para a comunidade do Terreiro do Bogum, em Salvador, mas não existem meios, assim, dentro dessa, né, desse formato para dizer isso, porque eu realmente não encontrei nenhuma informação concreta e inquestionável de que esses áudios que eu levei para o Bogum pertencessem de alguma forma ao Bogum, ou que eles estivessem relacionados ao Bogum de alguma forma, mas aquele algo, né, algo me disse que eu estava certa, e pelo pouco que eu pude entender do que é cantado em algum dos cânticos, né, desses fonogramas, me pareceu estar relacionado a essa tradição da nação Jeje, que é uma das mais antigas, uma das mais importantes na consolidação do candomblé como religião mesmo, né, no Brasil, e também uma das mais secretas, assim, das mais fechadas, né, entre as nações que a gente tem. Então, é muito difícil aproximar dessas pessoas e tal. As pessoas que são hoje esse grupo, essa nação que a gente chama de Jeje, não estão mais, claro, pela nossa própria configuração ali de população, relacionadas etnicamente a um lugar na África, né? É uma nação cultural. Mas as origens da nação Jeje remontam ali às populações que formaram esse antigo reino do Daomé, que eu falei um pouco mais para trás, que é uma região na costa da África Ocidental, onde hoje a gente chama de Benin, e um pedaço da Nigéria, e que é uma região que eu já me sentia pessoalmente atraída antes, por causa a Rosi, né, o exército de mulheres lá, que eu falei, e também, mais ainda, depois, quando fazendo esses cálculos com meu pai, a gente inferiu que, muito provavelmente, esse nosso antepassado veio daquela região, porque naquela época, os navios que estavam chegando no Rio de Janeiro, eles eram provenientes dessa área na África, enfim. Então, aí juntou com a minha obrigação ancestral, né, e aí quem é distante sabe o que é essa coisa da obrigação, porque quando você tem que fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, você ou seus descendentes vão pagar pela sua falta de ação, né? Então, quando eu acessei esses áudios, eu mostrei para algumas pessoas de diferentes vertentes do candomblé, e muitas pessoas não conseguiram reconhecer exatamente, ainda que uma ou outra falava que soava familiar e tal, mas ninguém reconheceu. E quando eu cheguei, e aí, né, nessa busca eu pedi a benção dos orixás, que me responderam positivamente aí no jogo de búzios. Eu peguei um avião, fui para Salvador, e cheguei lá no Terreiro do Bogum e mostrei os áudios para a mãe Índia, Nandoji, Índia de Azonsu, e ela não só... Primeiro, ela abriu o jogo e disse que Bessem me trouxe, aquela coisa incrível e tal,
E quando eu mostrei para ela os áudios, ela não só reconheceu as músicas, mas ela também cantou junto. Ela ouvia e cantava junto. Então, assim, foi um momento realmente muito... Nem é emocionante, eu nem sei dizer que momento foi esse. Foi realmente, assim, sabe, quando a coisa se concretiza, você fala, putz, eu não sabia por que eu estava vindo para o Bogum, mas é óbvio que eu tinha que vir para o Bogum, porque é óbvio. E aí, depois disso, eu ainda conversei com os ogãs da casa, as pessoas mais velhas da casa, com o Runevar Raimundo, que é o que seria o Alabê, né, da casa, e também filho carnal da mãe Índia, a gente trocou várias ideias, enfim. A Láfia total, gente. E aí, depois, assim, se vocês quiserem saber mais sobre como foi essa decisão, essa tomada de decisão minha, né, de ir contra a legislação, contra a regra de direitos de propriedade e tal, porque não foi comunicado, não foi autorizado, nem nada, mas o fato é que eu achei que era o meu dever, uma vez entrando em contato com essas coisas, tirar desses objetos o status de meros objetos etnográficos, que até então eles eram, e devolver eles ao contexto que dá a eles o significado, porque para essas pessoas realmente é muito significativo, ainda que não seja relacionado diretamente a elas, ou a casa delas, ou a tradição delas, é muito significativo, e quem conhece o candomblé e sabe que é uma tradição de manutenção mesmo da tradição. Então, quanto mais antigo, melhor nesse sentido, quanto mais você tem a referência de como as coisas eram feitas no passado, melhor, e esses realmente são os áudios mais antigos, caso a data deles esteja certa, né, 1937, ou talvez até um pouco antes. Enfim, devolvi, está devolvido, de forma informal e não autorizada. E, assim, embora a gente tenha muito espaço para discutir quem é, de fato, o dono dos direitos, né, sobre um patrimônio imaterial que, nesse caso, está registrando não só um conteúdo que é artístico-cultural, né, pois música, mas também é um conteúdo litúrgico de uma comunidade religiosa. Então, quem é o verdadeiro dono, né, disso? Além dos direitos morais, né? Direitos morais, direitos de autoria, direitos de herança, vários direitos aí, então tem muito espaço para a gente discutir isso no campo do direito também. Então, aí eu deixo essa questão, assim, qual é a diferença entre justiça e vingança? E aí eu coloco essa questão porque algumas pessoas, conversando com pessoas diferentes sobre esse tópico, algumas pessoas achavam que eu estava fazendo por vingança, ou achavam que pessoas que fazem coisas parecidas com a que eu fiz, fazem por vingança. E vingança, né, assim... Enfim, não vou buscar responder essa questão aqui, não, porque também é muito ampla, né? Mas o que a gente faz quando a lei, que é o que diz o que é certo ou errado, quando a lei é injusta, o que a gente tem que fazer, né? E aí eu vou dar aqui rapidamente 3 exemplos, e eu super encorajo vocês a ir depois mais a fundo nesses mesmos exemplos, além do meu próprio, né? De quando o ativismo encontra estratégias artísticas ali, e aí talvez isso sirva a muitos de nós aqui, né, porque eu estou entendendo que a maior parte de nós somos artistas. Então, quando o ativismo encontra as estratégias artísticas na tentativa de responder essa pergunta, o que fazer quando a lei é injusta? E o campo das artes, a gente precisa ter sempre no panorama, assim, que o campo das artes e da cultura de hoje, no mundo inteiro, tem usado muito o discurso decolonial para aumentar a relevância, né, desse campo do pensamento, da arte e da cultura, nesse tempo tão conturbado que a gente está vivendo, com 1000 coisas. Então, assim, para dar esse aumento na relevância, tantas coisas nos atravessando o tempo todo, e a arte fica sempre jogada no canto, porque não é essencial, para aumentar essa relevância, então vamos falar do discurso decolonial nas artes, né? Mas a gente pode ver esse discurso em todas as instituições, né? Desde as mais descoladinhas, assim, underground e tal, as mais recentes, as mais sérias, as mais tradicionais, MASP, sei lá, chuta qualquer uma aí. Está todo mundo falando do discurso decolonial nas artes, no mundo inteiro e tal, com diferentes abordagens, mas ainda tem muitos impasses em relação às pessoas ou grupos, assim, que se propõem a passar do discurso decolonial para uma prática decolonial.
porque isso implica em desafiar mesmo pessoas e instituições que estão em situação ali, né, de imposição de autoridade. E aí eu vou mostrar aqui esse trabalho que se chama The Other Nefertiti, que é a outra Nefertiti, de uma artista que se chama Nora Al-Badri. Ela é de descendência iraquiana, e ela se juntou com outro artista alemão, chamado Jan Nicolai Nels. Eles entraram no Neues Museum, que é aqui em Berlim, que é um desses museus que vai juntar com todos os outros e fazer o Humboldt Forum. E o que eles fizeram? Eles digitalizaram em 3D o busto da Nefertiti. O busto da Nefertiti é esse aqui. Vou tirar o som. A gente já viu essa imagem, né, desse busto muitas vezes. O que eles fizeram? Eles entraram no museu. Vou colocar aqui um vídeo no mudo da performance deles. Não sei se é uma performance, enfim. Eles entraram no museu com um scanner 3D e eles escanearam o busto que estava lá em exposição clandestinamente. O museu ele já tinha esses dados dessa varredura em alta resolução, porque é uma prática, né, mais recente dos museus fazer esse escaneamento de todas as peças que eles têm, enfim, um tipo de registro, né? Mas o museu nunca colocou à disposição do público esses dados do 3D. E esse busto, como a gente já viu ele inúmeras vezes, ele foi encontrado numa escavação no Egito, em 1913, pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt. Então, os alemães estão aí, né, como sempre. Eles pediram permissão para a França, que era quem colonizava onde hoje é o Egito naquela época, e aí os franceses deram autorização para os alemães tiraram o busto da Nefertiti e trouxeram para a Alemanha, e desde o ano seguinte, 1914, o Egito já fez inúmeros pedidos de devolução dessa relíquia, todos eles foram negados, desde o Hitler, que era o presidente na época, até a Angela Merkel, que é a atual, todos eles negaram esse pedido de repatriação, porque hoje o busto da Nefertiti é o bem cultural mais valioso da Alemanha. Então, só esse fato já diz tudo, né? Como que um busto que pertence a uma outra terra, uma outra cultura, pode ser o bem cultural mais valioso de um outro país, mas é isso que acontece no mundo. E aí, o que os artistas fizeram, né? Eles, a partir desse escaneamento do 3D, eles liberaram os dados durante uma conferência de hackers, junto com o vídeo da performance, e aí imediatamente ficou viral, né, espalhou o mundo inteiro e tal, e esse conjunto de dados foi baixado e compartilhado inúmeras vezes por pessoas no mundo inteiro, o que torna impossível de tirar de circulação hoje, e as pessoas passaram a fazer todo tipo de uso disso, imprimir chaveiro, fazer todo tipo de uso, né, passou a ser uma coisa livre. E os próprios artistas, eles fizeram uma impressão em 3D, em tamanho real da estátua, e exibiram ela numa exposição no Cairo. Foi a primeira vez que, ainda que uma cópia, o busto da Nefertiti foi mostrado no Egito, porque ele foi tirado direto do chão para a Alemanha, e as pessoas no Egito até hoje, se elas quiserem ver a estátua, elas têm que pegar um avião, conseguir o visto e vir aqui para Berlim para ver o busto que é delas. E aí, depois da exposição, os artistas, eles enterraram essa cópia nas areias do deserto, como se fosse um contrato dessa primeira escavação. O museu não ia deixar barato uma coisa dessa, né? Ameaçou processar os artistas, e a justificativa era roubo de propriedade intelectual. Só que aí os artistas fizeram um grande escândalo, botaram a imprensa, botaram tudo, e aí o museu deu uma recuada. Mas, assim, essa ameaça... eles não retiraram a ameaça, né? Eles só não foram para frente com ela. O outro exemplo que eu vou mostrar é o de um cara do Benin, chamado Thierry Ossou, e ele fez esse trabalho chamado Impossible is Nothing. Nada é impossível, impossível é nada, não sei como ele traduziria. É muito legal essa sacada do Thierry Ossou. Ele encomendou de um amigo que trabalha com escultura, chamado Elias Bocco, uma réplica do trono do rei Berranzin, que é esse trono que a gente vê aí na foto preto e branco,
que foi o último rei do Dahomey, que é onde hoje é o Benin. Essa cadeira de 77 centímetros de altura, com assento em forma de U, que está aí no meio, ela foi escavada de um único tronco da árvore de Iroko, que é uma árvore sagrada. Ele pediu o cara para fazer uma réplica, pegou essa réplica, levou para Alada, na casa dos pais dele, na terra dos pais dele, e enterrou esse trono, junto com outros objetos, ali na família, na área da casa da família dele, e deixou lá 1 ano, o negócio envelhecendo lá. 1 ano depois, ele entrou em contato com o departamento de arqueologia da Universidade de Abomey-Calavi, que é lá mesmo no Benin, que ficou assim, que incrível e tal, e enviou um grupo de alunos oficialmente para uma expedição de escavação. Aí eles fizeram essa escavação, os artefatos foram todos recolhidos pela universidade e tal. Aí o Ossu comunicou à universidade que tudo não se passava de uma performance, que era uma experiência artística e tal, que estava discutindo ali o esvaziamento das riquezas da África, a partir desses procedimentos, né, da ciência ocidental e tal. Aí ele traz conceitos de autenticidade, né, porque afinal de contas é uma réplica, e é uma réplica idiota, porque esse mesmo trono, ele já está na França, ele já foi escavado, já foi roubado, ele está na França, ele fez um igualzinho, e aí, tipo, ele brincou, né, com tudo ali. E aí a universidade ficou puta da cara e exigiu que ele não utilizasse esse trono como objeto de arte, e aí ele acatou essa exigência, porque ele é professor, e ele também enfrentou ali alguns conflitos com o governo do Benin, eu não vou saber dizer agora, mas posso pesquisar também se alguém quiser. E esse trabalho foi exposto na 10ª Bienal de Berlim, junto com os outros objetos, ali acho que era uma garrafa de gin que ele colocou, algumas outras coisas junto, e os outros objetos foram expostos e não o trono, porque ele fez esse acordo com a universidade, né? Hoje em dia, o trono real, o verdadeiro, está em disputa diplomática entre a França, que tem o original nesse Museu do Quai Branly, em Paris, e o Benin, que está exigindo já desde muito tempo o retorno imediato do trono, né? Porque é importante para eles, claro. E agora esse cara aqui é muito massa, e as coisas dele ainda estão em andamento. A primeira vez que eu fiz esses slides, enfim, eu vou contar aqui 2 episódios dele, mas depois disso ele já andou fazendo mais coisas, aprontando mais. Ele é muito legal. Esse revolucionário congolês chamado Mwazulu Diwabanza Siwalemba, o nome dele, eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente, espero que sim, mas em junho desse ano, na sexta-feira, dia 12 de junho desse ano, ele entrou no Museu do Quai Branly, em Paris, junto com mais outros 4 camaradas dele, e ele fez uma tentativa de retomar o mastro funerário Bari, que estava em exposição lá com as próprias mãos. Eu vou colocar o vídeo aqui, até pular um pouquinho para frente. E des milliards au musée parisien. Ele entrou no museu, começou a dar ali um texto todo dizendo toda a verdade, o que aquilo significava, que aquele museu foi feito a partir do roubo e do saque, e o massacre de muitas comunidades. Ele dá todo esse texto. E aí ele fez, isso era uma live, né, que ele fez no Facebook, e aí ele resolve tirar o mastro, e ele diz que vai levar de volta para a África. E assim ele o faz. Vou colocar aqui. Récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain, parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse, et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc, vous voyez que je me démerde pour... Enfim, eu não falo francês, mas assim, dá para catar uma palavra ou outra que ele fala de patrimônio africano, isso é nosso, vou levar de volta para casa e tal. E aí o fato é que eles tiram ali do display o mastro e fica lá, ele vai andando o museu todo, ele muito provavelmente a essa altura, ele sabia que ele não ia conseguir sair com isso de lá, mas como ele já estava com toda a mídia ali, e por isso eu coloco ele no mesmo lugar, né, dos outros trabalhos, porque é um trabalho performático também, ele
ele, enfim, não conheço pessoalmente, sei das motivações dele, eu já o conhecia, enfim, ele é um revolucionário, né? Ele mora, se eu não me engano, em Paris, e aí ele fez essa tentativa aí, ele anda o museu todo, no final ele é interceptado, ele não consegue sair, mas nem por isso ele deixa de dar o recado que ele tem que dar. Um fato muito interessante é que quando os primeiros seguranças que interceptam ele são todos pretos, e aí já cria aquela situação ali racial, porque, pô, né, complicado. E depois, aí, enfim, a França, vou continuar aqui, porque senão eu vou entrar nesse assunto e vou... Então, tá, aí no dia 30 de setembro, ele e esses companheiros dele que fizeram essa ação, eles enfrentaram o tribunal francês, porque a França foi... a França processou eles. Então, processou por tentativa de roubo, né? E o roubo não foi consumado, porque ele realmente não saiu com o mastro de lá, mas ele foi processado e tal, e foi condenado a pagar uma multa exorbitante, mais não sei o que, mil coisas lá. No final, os juízes reduziram a pena, porque era uma pena absurda, e aí ele também já fez todo um discurso de que eles reduziram a pena, porque, óbvio, é uma situação ridícula, ele estava só pegando as coisas de volta e tal. Ele conseguiu criar toda uma mídia internacional, o tribunal, como fala? Ali, o momento ali foi o julgamento, obrigada. O julgamento foi transmitido pelo Deutsche Welle, que é um canal alemão, mas o New York Times também fez uma cobertura, a Vice fez um documentário, então aí já criou toda uma situação. E aí o Moazulo, como ele é muito esperto, e ele sabia que ele estava correndo risco de não conseguir fazer isso outras vezes, uma semana antes desse tribunal, ele foi para Bélgica, para Holanda, entrou no Africa Museum lá e fez de novo essa tentativa de restituição, só que foi um pouco mais curioso, porque aqui, nessa ocasião, ele realmente consegue sair com o artefato. Ele sai do museu com a estátua no colo, eu acho que nem ele também estava achando que isso fosse acontecer. Eu vou colocar aqui mais para frente. Mas ele sai, tá vendo? E aí atravessa o pátio todo, ninguém intercepta nem nada, mas aí, mais lá para frente, a polícia, os carros de polícia chegam, já cercam ele, já tiram a coisa da mão e tal. É aquela cena toda que a gente não precisa ver, que a gente sabe como é um preto sendo tratado pela polícia, né? E aí... E eu, né? O que foi que eu fiz realmente? Estou aqui falando que eu fiz a restituição, popopô, mas da minha parte, o que eu fiz foi uma coisa muito menos espetacular do que tudo isso, né? Mas eu acredito que foi também bastante eficaz, talvez menos em termos, assim, de comunicação e de mídia, mas entre a comunidade, eu acho que foi um trabalho eficaz. Eu fui aceita na comunidade do Terreiro do Bogum, o que é super difícil, como eu disse, a tradição Jeje é uma tradição mais fechada, né, mais protegida em si, assim, e eu entreguei os fonogramas diretamente para a Mãe Índia, depois eu entreguei para os outros membros dessa mesma casa, e depois dessa restituição que eu fiz direta para a comunidade do Bogum, eu fiz uma campanha de WhatsApp, e aí foi também me apropriando das correntes de WhatsApp, enfim, primeiramente em grupos relacionados ao candomblé da Bahia, pedindo para que esses áudios fossem compartilhados com o maior número de pessoas possíveis, porque só assim que a gente conseguiria impedir que eles fossem tirados de circulação. Porque quanto mais espalhado está uma coisa na internet, menos é possível tirar ela, né? Então, aí eu fiz essa campanha com
todo o povo de Santo, né? Primeiro na Bahia, depois foi espalhando. E pela quantidade de vezes que eu vi que o post voltou para mim, de diferentes grupos, em diferentes redes, eu acho que foi uma forma de medir esse sucesso, assim. Então, como eu acho que agora já está mais claro, assim, que o meu trabalho, ele tem um ponto de partida, que é mais ou menos definido, mas ele é uma cadeia de questões, assim, que não termina exatamente, mas vai subindo em espiral, né, sempre voltando para o mesmo ponto, mas nunca no mesmo lugar, como é o movimento incessante de Bessem. No final, o encontro com esses fonogramas, ele me levou a compreender muito mais profundamente esses procedimentos de controle de narrativa e essa sofisticação dos mecanismos de exploração colonialista mesmo, neocolonialista, né? E, às vezes, eu fico com essa sensação de que, embora os meus antepassados, né, fossem muito reservados, muito desconfiados de estrangeiros e tudo mais, às vezes eu entro nessa pira, assim, de que eles cantaram essas cantigas só para que elas fossem gravadas dessa forma, só para que elas fossem trazidas para cá e mantidas aqui longe, né, na Alemanha, só para que eu encontrasse elas dessa forma, que Bessem me levasse, me trouxesse, quantas vezes fosse preciso, para que eu pudesse ir cada vez mais fundo nessa busca pela reconstrução do que foi destruído e pela destruição também, que eu quero fazer a minha parte na destruição do que quer que seja, que esteja no caminho da consolidação do nosso destino. E é isso. Termino por aqui a apresentação. Muito obrigada, gente. Nossa, Ellen, muito... né? É coerência, coesão e aclamação. Mas, assim, quando eu ouvi sua apresentação pela primeira vez, em outro contexto e tal, eu não tinha... Eu não sei se você tinha mostrado essa pergunta sobre a justiça ou a vingança, não sei se foi talvez por isso, assim, mas eu fiquei cantando uma musiquinha do Metá Metá, quando eu ouvi, que fala: não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor, e se a gente sempre se curvar, caô, cabeça, que Mas, enfim, ficou uma perguntinha aqui para trás, que você já respondeu um pedaço, que é da Gisélia Bernardo. Ela falou: olá, fiquei curiosa em saber como foi seu acesso a esses fonogramas no Museu de Berlim e como exatamente se deu a restituição desses. Você gravou e entregou a gravação no local que você foi em Salvador? Acho que essa última já está respondida, né? Mas se você quiser comentar dos acessos... Então... O acesso eu vou comentar uma parte só, porque eu não acessei diretamente, eu não pedi esses áudios no museu. Eu contei com a colaboração de um colaborador para acessar a cópia desses fonogramas. Não vou falar quem foi, nem da onde, enfim, mas era uma pessoa que tinha acesso e que, enfim, eu expondo toda a minha intenção, né, mas essa pessoa conseguiu, por meios que eu também não sei quais são, e eu também prefiro não saber, conseguiu para mim os fonogramas, e aí eu pude dar seguimento à ideia, mas foi tipo compartilhando mesmo a indignação com as pessoas e conversando aqui e ali, até achar alguém que pudesse me ajudar, pudesse, né, fazer isso por mim, porque se o controle... No meio do caminho, teve um dia que eu falei assim, não, eu vou sentar, vou digitar Brasil aqui no campo de busca do site ali, do catálogo, e vou ver absolutamente tudo que o museu tem relacionado ao Brasil, já sabendo que nem todas as coisas iam estar indexadas com essa tag Brasil. Fato é que, nesse meio do caminho, eu descobri uma outra coleção de candomblé, que não é essa, e que também não está
identificada como candomblé, que também não está... A mesma história. Só que eu falei assim, então tá, já que eu já encontrei, eu vou pegar com essa coleção e vou seguir o protocolo. Aí eu entrei em contato com o museu, até para eu ver como é, né? Entrei em contato com o museu, perguntei o que eu poderia fazer para acessar os áudios, enfim. Eles me mandaram 4 contratos. Eu tive que assinar 4 contratos, dizendo que eu não ia espalhar aqueles áudios. E como eu não tinha como ir pessoalmente no museu, por causa da pandemia, eles me mandariam os áudios por e-mail, né, para eu acessar. Mas, como eu teria as cópias, eu precisei assinar vários papéis dizendo que eu não colocaria aquilo público. Então, eu tive as duas oportunidades, vamos chamar assim, né? Eu acessei por fora do museu esses fonogramas com os quais eu trabalhei, mas eu também acessei uma outra coleção de fonogramas pelos meios institucionais. E só por isso eu sei que não seria possível eu fazer o que eu fiz se eu tivesse ido pelos meios institucionais. Mas isso eu também só fiquei sabendo depois. O Wagner ia falar alguma coisa? Não, eu só queria comentar 2 coisas. Uma coisa é sobre essa coisa do busto da Nefertiti. Eu encontrei eu não me recordo agora, mas um pesquisador que eu acompanho também pelas redes, que ele trouxe uma hipótese de que esse busto ele é falso, né? Porque uma pessoa acessou que ele está no registro lá, parece que ele foi criado para experimentar alguns pigmentos que um pesquisador estava utilizando. Um príncipe alemão viu aquilo, começou a nomear aquilo, e aí aqui acabou virando o busto de Nefertiti, mas eles não têm o registro do encontro desse busto de fato lá na escavação. Mas ele passa a existir entre os materiais da escavação. Então, a partir dessa... Né? É perfeitamente possível que seja exatamente isso. Sim. E outra coisa que eu queria comentar, que também é uma atenção, para mim, essa coisa dos Tupinambá é uma história muito interessante, porque os Tupinambá no Brasil, a partir dos registros e os arquivos que a gente tinha, eles teriam desaparecido, não existiriam mais. E os Tupinambá em Ilhéus, a partir dos anos 2000, muitos grupos vão começar a se autonomear Tupinambás a partir das memórias dos seus mais velhos, e que eles se esconderam como Tupinambás justamente para continuar existindo. Mas então os grupos Tupinambás hoje no Brasil, eles são reconstituídos a partir da própria memória oral, apesar de alguns arquivos indicarem que eles não existiam mais, que eles tinham sido exterminados. E tem um grupo muito atuante no sul da Bahia, Cacique Babau, é uma figura bastante forte. Ele, inclusive, tem uma relação muito próxima com a FMG, a partir do Encontro de Saberes. Ele frequenta a universidade como mestre do saber, né? Ele já ministrou muitos cursos aqui para nós. E um certo dia eu perguntei para o Cacique Babau sobre essa restituição, sobre o manto. Uhum. E a opinião dele, para mim, foi um pouco curiosa, porque ele disse assim, que tem um manto, que são vários, né? Mas tem um deles que você não tem nenhuma... Ele não tem nenhuma indicativo de uso, por exemplo, não tem nenhuma marca de sangue, ou porque eles eram usados em contexto de guerra. Então, esses que têm marcas que foram usados em contexto de guerra, ele acredita que precisam ser repatriados, porque esses foram roubados. Agora, tem um específico que foi produzido como presente para... né? Então, ele acredita que esse não deve ser repatriado, mas que esse abre um diálogo de se colocar como uma nação que presenteia a outra, num lugar de horizontalidade, né? Eu achei interessante essa perspectiva que ele traz. Nossa. E aí eu quero mais uma vez assim agradecer. Nossa, eu estou aqui muito, muito forte seu trabalho, muito potente. Eu acho que é Bercem, né?
realmente fechando fechando e abrindo o tempo, né? Esse tempo que nós estamos vivendo e como o seu trabalho ingressa nesse momento importante. E é isso, é muito, como é que fala? Muito animador, muito abre nossa imaginação, nos instiga. É isso, é muito, muito bacana, muito bom te ouvir. Ai, muito obrigada. Nossa, não sei nem como responder uma coisa dessa. Muito obrigada. Essa coisa que você falou tanto do busto da Nefertiti quanto aí do manto dos Tupinambá, de não ter registro, né, da tomada, quando eles tiraram... Ah, desculpa. Oi? Continuo? Essa coisa do não ter o registro ali, até para saber se foi isso mesmo que aconteceu. Eu acho que faz parte do controle da narrativa mesmo, assim. Porque poderiam existir 1000 motivos para não ter, por exemplo, um index card completo lá na Alemanha, dizendo quem foi que gravou, como, onde, por quê. Porque, afinal de contas, é um empreendimento muito grande de dinheiro, de esforço, né, de tudo para poder fazer uma gravação como essa. Então, eu acredito que seria do interesse dos próprios pesquisadores que isso tivesse registrado, né? Mas eu acho que parte do controle da narrativa é também apagar isso, porque aí a gente não sabe exatamente em que contexto que foi, não tem mesmo. Assim como na nossa história preta no Brasil, a coisa de queimar os documentos, né, da escravidão, é a mesma coisa, assim, agora fica muito mais difícil, a gente vai ter que ficar catando fragmentos de história, antes a gente tinha um lugar exatamente onde a gente podia saber as coisas, e agora não tem. Então, eu super acredito, é super plausível que esse busto nem seja real, seja qualquer outra coisa, e aí, sim, né, para ninguém nunca descobrir que é uma farsa, você apaga todos os registros e fica valendo o que eles estão dizendo, fica valendo a narrativa que foi criada. Isso para tudo, né? Durante as minhas pesquisas, eu descobri que existe um museu que chama Museu de Astronomia e Artes Afins, que, no fim das contas, mais uma dessas coisas malucas que acontece, o Leno, que é esse orientador, acabou de assumir como coordenador do acervo lá desse museu. Mas, muito antes disso, eu entrei nesse museu porque eles têm lá no acervo deles, que é acesso público, né? Porque no Brasil, a gente é maravilhoso. Gente, no Brasil, a academia brasileira e as instituições brasileiras, elas são incríveis. E a gente só fica sabendo isso depois que a gente sai. Porque a gente fica com essa mentalidade que, obviamente, foi incutida na gente, que as nossas instituições são piores, mas as nossas instituições são todas muito melhores. Então, os nossos museus públicos, todos eles têm acesso, né? Porque a gente tem uma lei de transparência que garante que tudo que é público é de todo mundo. Então, todo mundo tem que ter acesso. Então, nesse museu, eles têm lá o inventário levantado, e lá nesse inventário eu pude ver que existiu, durante o governo Vargas, óbvio que era um organismo de controle ditatorial, né? Mas ele chamava Comissão de Investigação e Acompanhamento, se eu não me engano, de expedições científicas e artísticas no território brasileiro, uma coisa assim, que era um instrumento federal que registrava todos os pesquisadores, etnólogos, antropólogos, musicólogos, qualquerólogos que fosse estudar a cultura brasileira. Em qualquer parte do território, eles tinham que ter esse alvará. E isso foi de 1937 a 1964, se eu não me engano. Está lá na minha dissertação, mas eu não lembro agora. Então, teoricamente, tinha que estar lá registrado, né, quem são os alemães que tiveram no território brasileiro pesquisando as culturas religiosas negras. Fato é que não tem. E todos os outros grandes pesquisadores que a gente tem de nome aí, Levi-Strauss,
aquela menina que escreveu Americana, Ruth Landes, o Lorenzo Turner, todo mundo que a gente tem notícia que passou no Brasil nas décadas de 30 e 40, por exemplo, estão todos registrados, e tudo lá anotado, o que eles levaram do Brasil, e tudo porque isso era um instrumento de controle do governo, e hoje é de acesso nosso. E eu não achei nada, não achei nenhum alemão, não achei nada. Então, isso me faz especular que talvez essa vinda tenha sido clandestina, e talvez eles tenham apagado todos esses rastros, porque isso favorece no controle da narrativa. Eles realmente não estavam interessados naquela época em falar da cultura negra e tal, o interesse era puramente musicológico ali, fechado na música, na matéria da música, sem os outros impactos maiores daquilo. Então, eles apagaram simplesmente todo o resto e ficaram com a música. Mas isso é uma especulação minha, eu preciso de uma investigação, né, mais profunda. Também temos vários outros agravantes aí, que é a própria ditadura, né? A Olga Prager não estava relacionada em nada com isso, porque eu vi a biografia dela toda, ela estava em turnê, não tinha a menor possibilidade dela fazer isso. Tampouco o Mário de Andrade também não tem nada a ver com isso, porque, enfim, pessoas especialistas em Mário de Andrade, biografia do Mário de Andrade, a gente tem aos montes no Brasil e nenhuma delas reconhece isso. Então, assim, Mário de Andrade também não foi. Mas o fato da Olga Prager Coelho ser essa pessoa designada pelo governo ditatorial brasileiro, ela sendo alemã, e ela tendo essa comunicação muito próxima com o governo alemão, uma entrada muito direta nas instituições alemãs, e naquela época o Vargas estava com uma aproximação muito grande com Hitler, porque ele ainda não tinha decidido de que lado do Brasil ia entrar na guerra, o que eu acho? Que isso tudo impactou também nesse controle de narrativa, porque depois que o Brasil decidiu estar do lado dos Estados Unidos e não do lado da Alemanha, era preciso também apagar todas as relações que ligavam o Brasil com a Alemanha, ou isso ia colocar o Brasil, né, em perigo ali. Então, eu acho que isso tudo é um grande controlão de narrativona, assim, e só que eu só peguei um fiozinho solto, assim, que eu tenho certeza que se eu puxar eu vou achar muito mais coisa, mas é porque realmente eu estou fazendo uma pesquisa em artes visuais, não era esse o tópico, né? Eu esbarrei nesse tópico meio sem querer, então tudo isso entra para esse arquivo de coisas, mas não era o foco. Eu quero, em algum momento da minha vida, entrar nisso com mais profundidade, mas isso diz respeito a tantas outras coisas, que, assim, sei lá. Sim, eu já estudei um pouco de arquivo, mas sob uma outra perspectiva, de pensar sobre arquivo familiar, arquivo fotográfico e tal, e sempre me interessou a dimensão lacunar, né, do arquivo, assim, tal coisa, que está ali meio entre a verdade e o que falta, assim. E o que você faz no seu trabalho com essa lacuna é muito interessante, muito rico, porque, e em muitos sentidos, na verdade, eu vou começar um momento de exaltação. Exaltação, porque não me controlo. Porque não sei nem por onde começar, mas a forma como você conduz a sua pesquisa, eu acho que dá um sopro de vida até para o ambiente acadêmico, assim, da ideia do que é uma pesquisa acadêmica para as pessoas, porque você realmente faz uma pesquisa investigativa. E a forma como você entende o seu produto escrito disso, misturado aos outros produtos que você tira disso, assim, tudo isso muito bem engendrado com a sua fala, com o que você pensa. Foi muito bom te ver apresentando naquele formato de mestrado, mas ainda mais maravilhoso te ouvir falando aqui, porque eu percebo que as coisas que você não consegue também explicar racionalmente, que são ou de cunho espiritual, ou de um cunho, não sei como dizer, elas também fazem parte de uma integridade desse processo, que você generosamente não omite
partes dele, assim, é muito inspirador. tem mais... idiota aqui, tipo... Tem mais exaltação aqui no chat. Aqui, ó. Mas eu acho que essa generosidade que a Manu fala também quero reforçar, porque nessa apresentação assim você foi bastante generosa em trazer as dúvidas, trazer as questões e trazer esse lugar que você se coloca numa encruzilhada, né? E você fica nela. Eu acho que é isso, assim, ela é um lugar instigante, a encruzilhada, é um lugar incômodo, onde muitos são possíveis, e acho que você se propõe a continuar na encruzilhada. Eu acho isso muito potente para a pesquisa, e a gente fica assim, nossa, aonde que a Suelen vai continuar? Como que vai ser essa pesquisa? Porque ela vai continuar, né? Ela não dá a entender que acabou, você dá a entender o que você está fazendo ainda. Você vai continuar, eu acho que isso é bem, bem bacana. É, bem por aí. Eu também não sei exatamente por onde eu vou continuar, tem vários pontos que eu gostaria de ir, mas eu não sei qual, assim, eu estou exatamente no final, eu saí de uma encruzilhada, escolhi um caminho, andei, cheguei em outro. Aí, ali Exu, assim, ó, escolhe aí, vê aí o que você vai fazer. E aí eu tô bem aí, o que eu vou fazer, então? Mas é muito coerente e interessante como que o seu meio é muito mais importante que o seu objetivo, assim, né? Como você consegue mostrar o seu caminho, assim, seu percurso. Já que eu leio o Exalta Samba aqui do chat, vou ler. Pode. A galera do Twitter, que a galera do Twitter tá falando? Parabéns, Suriba, disse Zambiluba, que já saiu. Nicole, maravilhosa, obrigada, incrível, disse Joelle. Natália Rezende disse, incrível mesmo, muito obrigada pela partida, Suelen. Luísa Poeira disse, maravilhoso, obrigada. Samuel Medina disse, estou aqui maravilhado, extasiado e inspirado por esse trabalho profundamente motivador. Gratidão. Maila de Aguiar disse, parabéns, Suelen, estou encantada. Maravilha tudo. Vim pela disciplina que estamos cursando na Unicamp. Sou do interior do Maranhão. Olha que beleza, como é que as coisas vão se espalhando. Marília Roque disse, muito obrigada pela generosidade de compartilhar com profundidade seu trabalho, Suelen. Ficou a curiosidade de ler sua dissertação e esperar por seus próximos trabalhos. Vou e sempre. Carlos Henrique desabafou. Ele disse, é de querer pôr fogo numas coisas. De querer todo dia sair assim como Fernando disse, parabéns pelo seu trabalho, Suelen, muito obrigada por compartilhar. Luísa disse, instigante em vários sentidos. É lindo mesmo, disse Juscelia. É isso aí, eu acho. Muito obrigada. Ansiosa já pela continuidade e desdobramento. Tá vendo como que a responsabilidade vai aumentando? Porque aí agora, entendeu? Agora que já tem tanta gente acompanhando, eu tenho que seguir. Tem mesmo. Bom. Tem mesmo. E que bom também que Exu me ajudou a que as minhas palavras se tornassem caminhos também, né? Espero ter inspirado e ajudado, sei lá. Ou, se não ajudei, que eu tenha confundido daquele jeito bom, assim, também. Eu queria saber se para mais uma colocação, Claro. Só para apresentar. Parabéns pelo trabalho, muito incrível, né, necessário. E eu fiquei muito pensando também sobre essa questão do deslocamento. Não sei se é porque também é um tema que me pega muito, me agrada, mas
eu acho que o seu percurso, né, fala muito disso, né, como é que existiu esse deslocamento inicial de esse, vamos dizer assim, roubo, né, de uma memória que foi levado para outro local e você ter que se deslocar do Brasil para a Alemanha para ter acesso a isso, e do seu trabalho também artístico, sempre trazer um pouco desse deslocamento, né, no momento que você sai de sua casa e vai até um rio, de trazer também esses caminhos pela própria entidade Exu, né, do sapato vermelho, das roupas, enfim, né, mas eu queria saber se você, e do regresso também, né, de você sair também da Alemanha e se deslocar para a Bahia para levar esse material, e eu queria saber se você já pensou nesse significado do deslocamento dentro da sua performance, do seu trabalho, e assim também da sua pesquisa como um todo, e esse deslocamento também como esse saber incorporado, né, que o Wagner trouxe aí, né, porque quando a gente também vai pensar nas próprias características de Exu, tem o caminho, né, o caminho, as passagens, enfim, como questão principal, e aí eu gostaria de saber como é que é para você, assim, como você vê esse conceito dentro do seu trabalho. Isso é uma coisa recente. Deixa eu chegar mais perto aqui. Isso é uma coisa recente, eu acho que eu nunca pensei nesses termos antes, não. Foi durante esse trabalho que eu comecei a ver que vários outros trabalhos meus anteriores sempre traziam essa questão do deslocamento e uma questão meio de um fazer junto que me tirasse do centro, como eu posso dizer, que me tirasse do centro, como, por exemplo, o bloco de carnaval, né? No carnaval, no Brasil, a gente tem um entendimento que não é muito racional do que é o carnaval. E aí, quando a gente sai do contexto e a gente pensa o carnaval, que a gente vê todos os elementos que o compõem. Vou usar o carnaval só porque tem a República de Vai Malandra, né, que eu já citei aqui, e que eu acho que tem essa coisa do deslocamento também. Que a gente não faz um bloco de carnaval para as pessoas assistirem, né? Ele não é uma coisa que, assim, tem uma banda que está passando e outras pessoas assistindo. Ele é uma coisa que acontece com as pessoas. E isso é uma coisa também que só agora, já passado um tempo, que eu olho para trás, aquela coisa da sancofa, né? Que eu olho para trás e que eu vejo que também é recorrente no meu trabalho. Quase nunca os meus trabalhos são trabalhos que acontecem sozinhos, assim. A não ser lá no início da minha produção, que eu trabalhava mais com autorretrato, vídeo performance. Mas ainda assim, olhando agora, me parece que quase nunca eu fiz uma coisa que o sentido dela era o próprio trabalho ou o sentido dela era a minha proposta. Era sempre alguma coisa no caminho mesmo, entre a minha proposta e o que sai no final. Fica sempre no meio do caminho. Essa coisa do deslocamento, a gente até tinha falado que talvez essa pudesse ser uma pergunta, né, de como que eu vim parar aqui e tudo mais. Também estou pensando agora, que me parece ser um momento que eu recobrei um pouco da consciência, né, eu estou saindo do Runcó, né, que eu falei, eu estou recobrando um pouco da consciência também desse caminho que eu fiz, que não estava muito claro até bem pouco tempo atrás, mas eu, por exemplo, vim para cá sem saber por que estava vindo. E isso é muito curioso falar, porque as pessoas sempre tendem a achar que é uma balela, né? Mas, na verdade, eu estava muito interessada em estudar a branquitude, e aí, por essa questão de estudar a branquitude, eu tive vontade de aprender alemão, e eu comecei a aprender a língua alemã nessa pira de tentar entender como as pessoas brancas pensam, né? Essa epistemologia, da onde vem esse pensamento, por que as coisas são assim. Só que as pessoas sempre me perguntavam, pô, mas você vai aprender alemão, Suelen? Você tá louca, né? Porque já tinha uma trajetória na militância, no ativismo, nos movimentos negros, movimentos de gênero e sexualidade. Meu trabalho sempre foi, paralelamente, artístico e de ativismo, né? Ou de mobilização ali.
E as pessoas ficavam assim, essa mulher enlouqueceu, que tá aprendendo alemão, nada a ver. E eu realmente não sei o porquê, assim. E só que hoje, que eu já estou mais com a consciência tranquila de aceitar que existe grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, e são só cumprimento mesmo de desígnios que escapam à nossa compreensão, então hoje eu estou um pouco mais tranquila com isso, eu consigo ver que eu só aprendi alemão, sem saber por quê, porque eu ia vir 3 anos depois para a Alemanha. E eu só ia vir para a Alemanha porque eu precisava encontrar uns áudios que estavam aqui, que vários outros brasileiros já passaram por eles e ninguém fez nada. E vocês todos sabem que se passasse na minha frente eu ia fazer alguma coisa, porque isso é da minha personalidade. Entende? Então, essa sequência de fatos, eu aprender alemão 3 anos depois, eu ver essa chamada do mestrado da Bauhaus, eu me interessar por me candidatar, eu ser aprovada, e o próprio projeto que eu fiz para a candidatura aqui, tem tudo a ver com tudo isso, só hoje eu consigo ver. Enfim, então, essa coisa do deslocamento, ele não é um deslocamento consciente que eu faço. Ele é um deslocamento como nessa miragem que eu tive, ele é um deslocamento que acontece debaixo dos meus pés enquanto eu estou me deslocando, porque eu olho para trás e não vejo rastro. Eu olho para frente e eu não sei para onde eu estou indo, mas eu confio que esse caminho vai me levar onde eu tenho que ir. E é uma questão de confiança mesmo, de fé, de, sei lá, não é perfeitamente consciente todo o trajeto. Eu adoraria ter como dizer que, assim, fiz um plano, segui ele à risca, minha meta é tal, eu não... Seria lindo, assim, admiro muitas pessoas que conseguem ter essa coisa. E olha que eu sou touro Capricórnio com Capricórnio, eu sou uma pessoa que gosta de fazer plano, entendeu? Sou uma pessoa terrena ali, sabe? Mas hoje eu já, famoso, entreguei para Deus, assim, eu só ando, entendeu? E acho que a cada nova encruzilhada que eu chego, eu avalio as opções, entro numa e vou nela, e aí eu vou dando em outra, em outra, em outra. Esse deslocamento, ele é assim, dessa forma. O B100 tá fazendo o que quer, entendeu? Me leva para lá, me leva para cá, me leva para lá, me leva para cá, não sei não. E trabalhar com a fé é isso também, né? Ter a certeza de que vai te levar a algum lugar necessário, né? Exatamente. Não saber o que é, mas alguma coisa vai trazer, né? Eu não sei qual é a mensagem que eu estou carregando, mas eu sei que eu sou um mensageiro aí, estou chegando até vocês, por exemplo, que até semana passada eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Então, é isso. Acreditar. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição, por tudo. Obrigada. Eu acho que... Como é que você está, Sueli? A gente... esse meio ele é bastante cansativo, né? Apesar da conversa com você ser bem, assim, tem uma nutrição da própria conversa e que nos mantém aqui ligados, né? Nos mantém atentos num meio onde isso não favorece, né? Assim, esse meio não favorece, mas a força do tema e a sua relação espiritual com o tema, eu acho que nos mantém conectados. Mas como é que a gente faz? Tem alguém ainda que quer trazer uma questão? Ou a gente... É tão difícil para mim, nesse meio, essa coisa de fechar, né? É difícil. Mas é um pouco isso. Acho que... Como que é? A gente... Eu estou à disposição. Se alguém quiser falar, conversar, outros assuntos, outros temas também. Alguém quer trazer uma última questão? Aproveitando aqui que a Suelen está aqui com a gente. Eu gostaria de trazer uma questão, antes de tudo, agradecer, pedir licença para falar novamente. Foi muito revigorante, muito importante ouvir. Eu sou da área da literatura e, recentemente, eu participei de uma apresentação, de um trabalho, que era uma pesquisa do poema Águas de Calunga, de Conceição Evaristo.
E foi muito interessante eu ter ido assistir essa apresentação, que era da UFOP, porque umas 2 semanas antes eu tinha escutado uma mestra narradora de história cantar a música Yaya Macena, que é interpretada pela Maria Bethânia, e o poema, né, a música foi novamente mencionada nessa apresentação da análise do poema Águas de Calunga, e ao mesmo tempo esse mergulho na obra da Conceição Evaristo, com Olhos d'Água e com Ponciá Vicêncio, eu vejo que é muito revigorante ver esse percurso que você fez, testemunhar um pouco desse percurso e ao mesmo tempo vem a fala de uma outra pessoa sobre desconstruir as narrativas oficiais, porque são narrativas de poder, narrativas de apagamento. Uma pessoa que, assim, estava falando comigo sobre essa questão de que essa coisa que muitas instituições têm de se está escrito porque é mais importante do que é falado, aí você vem trazer o relato que você foi descobrindo, e aí, ao mesmo tempo, você foi falando sobre essa questão dos apagamentos em relação ao governo Getúlio Vargas, que tentou jogar para debaixo do pano, né, do tapete, a relação dele, como muitos governos continuam fazendo, apagando, queimando arquivos, mas as pessoas são os maiores arquivos, né? E aí nós podemos, nesse encontro, o encontro que nós tivemos com você, com o arquivo que você receber um vento de energia no sentido de voltar sempre uns aos outros e recuperar esses arquivos que estão nas memórias das pessoas, nesses relatos que elas trazem. Então, muito obrigado. E aí eu não sei se você conhece esse trabalho, né, essa música, Yaya Macena, e esse poema da Conceição Evaristo, que eu acho que conversam muito, e ao mesmo tempo eu fiquei assim, até que ponto a nossa música acaba não virando algo para gringo ver, e uma fetichização da nossa memória, da memória do povo, da memória do que é real, transformar em artefato uma coisa que é arte, transformar em, não sei, aí eu não sei até que ponto, porque assim, ao mesmo tempo, quando você foi falando, eu fui lembrando do livro da Ana Maria Gonçalves, que vem trazendo a questão do reino da Daomé, e vem de encontro. Eu li recentemente, a Ana Maria Gonçalves veio em Belo Horizonte para falar, eu sou de Belo Horizonte, e ela veio para falar sobre esse relato todo, e é um relato muito cru, sobre toda essa violência que aconteceu, essa violência que durou muito tempo, e essa violência continua existindo. Existe uma herança de violência que continua existindo, que continua calando, que continua matando. E aí, então, obrigado, e ao mesmo tempo, foi muito bom rever essa parte do nosso DNA, através, né, da narrativa, dos voduns que você falou, das menções. Eu me lembro também me lembrou também do trono que estava no museu e que queimou, né? Um trono do Daomé que estava no museu e que queimou, e aí me lembrei desses apagamentos que continuam acontecendo, que é um apagamento muitas vezes motivado pela ação e às vezes motivado pela inação, né, desses nossos governos. Então, muito obrigado. Peço desculpa por estender essa fala, assim, e o tempo todo, enquanto você falava, as águas de Calunga vinham retomando essa fala da Conceição Evaristo, né, vinha sempre falando, e a Conceição fala muito sobre isso, sobre a importância da voz dos mais velhos e da escrevivência, né, da voz dos mais velhos ser algo mais importante do que o que os outros dizem que é importante. Né, não é o branco, não é a força do branco, e sim a força da voz e da memória e da palavra. Obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Nossa, você falou coisas muito importantes aí, inclusive
um negócio que eu vou largar aqui, depois vocês se viram, que é Quando eu comecei a pesquisar esse negócio do Mário de Andrade, para saber se o Mário de Andrade estava relacionado mesmo a esses fonogramas e tudo mais, o Mário de Andrade virou um ponto central de interesse meu, porque naquele momento ali da década de 30, a gente estava vivendo no Brasil o auge, né? Na verdade, nem sei se o auge, mas assim, o clímax, talvez o encerramento, não sei, a consolidação, para ficar melhor. A consolidação do plano que vinha do pós-abolição, né, da República, na verdade, para consolidar uma identidade nacional, né? E ali como é que eu vou... Estou até me perdendo, me ajuda aí. Eu fiz ajuda dos universitários, que a gente sempre conversa sobre isso aqui, que como que os atores da arte e da cultura ali nesse início do século XX atuaram, né, nessa consolidação do que é a cultura brasileira, tanto para o estrangeiro quanto internamente para a gente mesmo. Se hoje você pergunta para qualquer pessoa de qualquer nacionalidade o que ela sabe do Brasil, tipo, né, aqui a gente tem essa experiência o tempo todo, quando fala que é do Brasil, todo mundo, que legal, Brasil. Samba, a capoeira, o futebol, o carnaval, um ou outro elemento assim, musical ou coreográfico, caipirinha. Todos esses elementos culturais que formam o que a gente entende do que é Brasil, todos eles foram construídos da forma que a gente entende hoje, nessa época. E, para mim, é muito importante, e é tipo um objeto de estudo mesmo, de interesse de estudo, o papel dos artistas modernistas ali naquela... E a gente vai chegar já aí no centenário da Semana de 22, vocês vão ver a palhaçada que vai ser. Porque eles tiveram um papel fundamental na criação de coisas que hoje para a gente são aberrações, como, por exemplo, o pardo, né? O pardo foi uma categoria inventada ali naquela época, que precisava dar conta da população brasileira. O plano era, o Brasil precisava se colocar, né, como uma nação moderna ali, junto com esse modernismo cultural que estava vivendo ali o mundo naquela época. Então, o Brasil precisava se colocar ali. Qual foi a estratégia? A estratégia foi dizer que existia uma raça brasileira, que era uma raça que vinha desse híbrido das outras 3 raças, mas que, na verdade, ela guardava os melhores atributos, entre muitas aspas, dos indígenas, os melhores atributos dos negros e os melhores atributos dos brancos, sendo esses melhores atributos dos brancos a racionalidade, a aparência, né, essas coisas, e dos pretos e dos indígenas, outros elementos, sendo que os indígenas foram colocados nesse lugar idílico de uma coisa que nem existe mais, mas olha que lindo, no nosso passado a gente teve os índios, não temos mais nenhum hoje em dia, nossa, como são lindos. E da parte dos negros, esse apagamento de toda a história, de tudo que significou a contribuição das diferentes culturas negras para o Brasil, isso tudo foi achatado, né? Tudo pasteurizado, achatado, apagado todo o histórico que fez com que essas diferentes culturas chegassem no Brasil, para tudo isso se transformar na cultura brasileira. E essa cultura brasileira tem como seu ator ali o brasileiro, e esse brasileiro é o pardo, né? Ele é a pessoa que não é nem preta, nem branca, nem índia, ela é o pardo, ela não é nada, mas ela é uma outra coisa. Isso significa muito, e hoje a gente vê diversas aberrações na nossa sociedade por conta dessa construção. E aí, quando eu cheguei nesse nome, né, do Mário de Andrade ali,
virou um ponto de interesse porque o trabalho dos modernistas ali, os artistas, os intelectuais, os jornalistas, arquitetos, todo mundo ali daquele conjunto, do qual a Olga Prager Coelho fez parte. Eu não sabia, mas ela era um desses modernistas, ela fez um recital no Teatro Municipal em São Paulo, na abertura da Semana de 22 e tal. Essa galera, eles tinham conexões não só pessoais, mas conexões políticas também, que tornaram eles atores efetivos dessa construção da identidade nacional. Então, eu estou falando isso porque essa década ali, na década de 20, década de 30, foram definidoras mesmo do que a gente entende sobre a gente mesmo. Então, é importante que a gente sempre volte para olhar lá, principalmente nós que somos atores também dessa mesma área, né, do campo da arte e da cultura, para ver o que foi feito e como foi feito, como essa narrativa foi controlada ali, para que a gente hoje tivesse dificuldade, inclusive, de dizer quem somos, porque a gente só consegue dizer o que a gente é com base nisso que eles disseram que a gente é. Hoje é muito difícil a gente fazer essa desconstrução, e a gente está falando de uma coisa muito recente, né? Então, assim, essa violência que o Samuel estava falando, que é uma violência física mesmo ali, por exemplo, do período da escravização, ela aconteceu por um período muito maior do que o período que a gente tem sem ela claramente, assim, né, sem ela acontecendo juridicamente. Então, esse ponto de virada, ele é muito importante, e também porque, enfim, o mundo naquela época também estava passando por transformações muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje, enfim, eu acho que é um lugar que a gente deveria voltar com atenção para ver esses atores, e aí eu estava falando do Mário de Andrade, né, por isso, porque, enfim, porque a gente tem ele como esse grande bastião da brasilidade, né, o grande folclorista que entendeu as manifestações, né, que chamam de manifestações culturais brasileiras e tal, sempre procurando essa coisa que era legitimamente brasileira e tal, e a gente precisa sempre olhar essas coisas com uma certa distância, mas também com um entendimento de como isso opera. Então, eu queria deixar esse incômodo aí para vocês, porque ele é um incômodo que também está me habitando aqui, ele é o meu projeto do doutorado, mas agora eu também já nem sei mais se eu vou seguir essa linha, mas, enfim, alguma pesquisa, alguma investigação que vai sair, provavelmente como pesquisa artística e não como pesquisa acadêmica, nesse campo aí dos modernistas e do papel dos atores da arte e cultura dizendo para a gente quem a gente é, impedindo a gente de ver quem a gente realmente é. Fica aí essa bomba aí, esse barulho. Eu acho que esse caminho é super potente, Suelen. Quando você começou a falar sobre Mário de Andrade, todas essas conexões que você fez, eu fiquei também, eu concordo com você, os anos 30 é um momento definidor na construção da identidade nacional, na construção do que vem a ser uma cultura negra, uma cultura afro-brasileira, nesse contexto, na relação com as artes e na relação com o Estado, né? E eu fiquei pensando muito. Eu também acessei o Mário de Andrade muito tempo atrás, na graduação, na pesquisa que ele tem com o samba de Pirapora, o samba de bumbo. Uhum. E a partir dali você vai vendo que ele foi pelo país todo, né? E tanto esse congresso, né, que tem em Salvador, como o anterior, 2 anos antes em Recife, e antes disso ainda o Congresso Afrocampineiro do Abdias, em Campinas, que eu acho também que foi tem o congresso que teve em Campinas, o Congresso Afrocampineiro, que foi mobilizado pelo Abdias. Então existia uma comunidade negra interessada em formular quem ela era, ao mesmo tempo que existia uma intelectualidade. A escola de antropologia, a escola das ciências sociais da USP, todo esse empreendimento não era um empreendimento assim
tinha esse financiamento estatal, tinha esse interesse internacional também. Eu acho muito interessante como você chega nisso, nessa discussão sobre o controle de narrativa. Eu vejo nisso aí um caminho muito, muito interessante de continuidade e de questões que a gente precisa voltar nelas. Até a própria fundação do SPAN, né, que foi um projeto do Mário de Andrade, copiado do modelo francês de proteção ao patrimônio cultural, histórico e artístico, né? Na época que ele criou chamava SFAM, e hoje se chama IFAM, mas é muito representativo também que a primeira coleção, isso é também outro tópico quente aí, tá? Agora, foi semana passada. A primeira coleção que foi tombada pelo patrimônio histórico artístico nacional no Brasil foi uma coleção que se chamava Coleção de Magia Negra, que eram os materiais apreendidos nos candomblés do Rio de Janeiro e que ficou até semana passada no Museu da Polícia, no Rio de Janeiro. Então, assim, olha o peso que as coisas têm, né? A polícia tem um museu e isso estava lá no Museu da Polícia como objetos apreendidos, junto com outros objetos apreendidos, mas aí quando você vai ver, são pedras, são quartinhas, são imagens, elementos de diversos cultos afro-brasileiros que foram apreendidos, que na semana passada foram transferidos do Museu da Polícia para o Museu da República. Que tem aí 1000 questões, também não sei ainda me posicionar direito. Quando eu ouvi dizer, eu fiquei super feliz, finalmente saiu do Museu da Polícia, e saiu do Museu da Polícia muito também por lideranças religiosas organizadas no Rio de Janeiro, a mãe Meninazinha de Oxum, que foi a principal liderança, chama Libertem Nosso Sagrado, esse movimento. Enfim, fiquei num primeiro momento assim muito empolgada, nossa, finalmente, né? E quem vai tratar esse acervo são essas pessoas, são as lideranças religiosas, não são antropólogos, etnólogos e tal. Mas aí, quando tira de uma instituição e vai para outra, eu sempre fico com aquela pulgazinha de desconfiança, assim. Claro que agora é um museu público, né? Agora a gente pode atuar mais diretamente nesse acervo, pode... Eu não sei ainda. Eu cheguei nessa coisa de acervo também muito recentemente. Eu não sei me posicionar muito bem. O que eu acho de ter, por exemplo, objetos religiosos, sabe, fazendo parte de um acervo de museu? Claro que, em parte, eles contam essa história também, que a gente não pode apagar, né? A gente não pode fingir que ela não existe. Eles foram apreendidos, né, como provas de crimes, estavam no Museu da Polícia, hoje estão em um outro museu, né, civil, assim, mas, sabe, não sei muito bem. Mas é uma questão interessante de pensar também. E isso só está acontecendo porque é no Brasil, porque em nenhum outro lugar isso vai acontecer. Sim. Tem uma pergunta aqui, só uma questão que eu acho que é importante, a gente fica curioso de acessar seu trabalho. A forma como você apresentou, essa questão dos arquivos, a gente fica instigado em acessar a sua dissertação. Eu acho que se o objetivo é deixar a gente com vontade, você conseguiu plenamente. Tá. E essa coisa que me parece que o seu trabalho também foge um pouco dessas... A forma de apresentação dele foge um pouco dessas amarras acadêmicas, a própria escrita vai para um outro caminho. Eu acho que isso é uma contribuição grande. E eu também estou aqui coçando para acessar seu trabalho logo mais. No meu site tem uma versão lá, muito próxima da versão que eu entreguei, final. Está em inglês ainda. E lá também tem toda a coleção desses documentos que eu falei, que eu consigo colar aqui, será? Deixa eu ver. A coleção de documentos ela é muito mais interessante do que o escrito. Preciso ver. Porque também as cartas são em português, né? Aí você vai ver ali cartas trocadas, sei lá, pelo Arthur Ramos e o Mário de Andrade. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui e colar aqui.
Mas eu prometo, e agora fazendo essa promessa pública, que eu me sinto na obrigação de cumpri-la o mais rápido possível, vou fazer uma versão em português do texto e aqui desse dossiê, né? Mas também, se quem estiver usando o Chrome, clicar com o botão direito e colocar traduzir em português, vai traduzir. Talvez não fique tão bom, mas é um resuminho aqui, o primeiro capítulo, e depois as cartas todas em ordem cronológica, os documentos que eu acessei. Eu recomendo todo mundo a stalkear o site inteiro da Suelen. E aí o site eu vou deixar aqui, www.suelencalonga.com. E também me acha, me manda e-mail, me acha nas redes aí, no Instagram é Suelen Calonga, no Twitter é só Calonga, no Facebook Suelen Marie Calonga. Certo. Ô, Suelen, só fugindo um pouco de assunto, eu estava me recordando outro dia, você trabalhou no 24 de maio, né? Eu trabalhei no 24 de maio. Eu acho que eu te encontrei uma vez com a Val, eu, Janaína, minha companheira. Ah, gente, nossa, totalmente. Eu lembro da Val, mas a gente foi apresentado, será assim, formalmente? Foi uma coisa meio rápida. Você estava trabalhando ali, aí a Val, tem uma pessoa aqui que trabalha com a performance, uma animadora, e aí nos apresentou rapidamente ali, mas vocês estavam naquele momento de abertura do 24, foi bem rápido assim. Foi, eu tive essa coisa na minha vida. Eu trabalhei no SESC 4 anos. Bacana. Passado. Tá certo. Eu quero agradecer demais assim a sua disponibilidade, sua generosidade, mais uma vez. Essa coisa esse lugar, né, da pesquisa que você chegou, a importância dessa pesquisa para a gente e para você sobretudo, mas para a gente também. Eu acho que uma pesquisa ela se resolve aí, né, na importância que ela tem para a comunidade, e acho que é bem legal isso. Agradecer também a Manu, agradecer todos aqui, e a gente vai se despedindo, né, assim. Infelizmente. Mas, assim, a gente despede esse momento aqui, mas, né, a gente está aí no mundo, vamos se ver. Sim, sim. Pois Nossa, é. Eu ia estar aí com vocês, essa aula ia ser aí. Pois é, ia ser bom mesmo você ter um panorama aí das nossas aulas correntes também, que elas são muito boas. Muito Quero boas. voltar, quero estar nas próximas. Me manda o link das próximas salas que eu vou com certeza. Beleza. Quando você respondeu a pergunta do Samuel e trouxe a coisa da música, eu lembrei do Camai, seu companheiro. Nós vamos dar um jeito de botar vocês dois para falar junto aí, em algum momento. Eu quero fiquei curiosa e quero saber também. De 4 horas, começando agora. Trabalho do Camai. Tentando resumir em 15 segundos. Não, achei bacana esse encontro de vocês. Só resumindo o meu trabalho, caso a gente possa ter um debate sobre isso também. Eu fiz um mestrado na área de musicologia e a minha dissertação foi sobre o papel político da música no Brasil. O nome é Panafricanismo e Revolução Africana na música brasileira. E é uma discussão, em alguns momentos mais sistemáticas e em outros momentos muito mais filosóficas, sobre o papel direto, pragmático, efetivo da música na luta antirracista no Brasil em específico. E, como eu até falo na minha dissertação, eu foco em estudos de caso específico da música, mas que eu me alegro também em dialogar com outras artes, porque o processo é também
similar, e tanto historicamente quanto contemporaneamente, eu estou aí para jogo, o debate, porque é muito interessante essa importância, como a Suriva estava falando agora, que a gente tem que entender o papel das artes na nossa opressão, na nossa exploração, porque os nossos opressores sabem muito bem utilizar as artes contra nós, então é muito importante a gente, enquanto artista, e também enquanto pesquisador, estar se preparando o máximo possível e buscando entender com o máximo de profundidade e complexidade possível exatamente como é que a arte é usada nesse contexto colonialista e neocolonialista, sobretudo. E aí, dialogando com qualquer área que tiver interessada nesse foco, estamos juntos, com certeza. Ah, maravilha demais. Esse momento vai acontecer. Agora eu conheci esse casalzão. Isso, a gente não se perde, né? Eu tive que acender a luz aqui, porque, por incrível que pareça, que já está escurecendo. É inverno. E são 4 horas da tarde, mas já está escuro. Ô, Sueli, eu queria agradecer imensamente, assim, e desejar caminhos abertos, assim, você disse do aumento da responsabilidade, né? Não sei o que é isso, porque eu sou graduanda e eu posso fingir que nada é comigo. Então... É com você. Nada é comigo. Então, eu te desejo muita sorte, muito caminho aberto, muito bom vento, tudo de maravilhoso, assim. Que bom, que maravilha te ouvir, que prazer te conhecer. E você está vendo como a vida é? Como a vida não, né? Como o Bessem e Exu, os dois, fazem. Você me encontrou através do Tito, porque eu conheci o Tito aqui na Alemanha, numa roda de samba que a gente faz mensal. Então, assim, a situação é tão improvável que só pode ser um desígnio mesmo, sabe, do inexplicável, porque não tem a menor condição de explicar como as coisas acontecem. Te agradeço muito, e agradeço muito a Exu por ter colocado você no meu caminho. Muito obrigada, professor Wagner, e todas as pessoas que resistiram até aqui. E os que não resistiram também precisaram sair, porque a vida é feita de outras coisas também, né? Muito, muito, muito obrigada. De verdade. Obrigado, e a gente segue aí nesse caminho de prosperidade, muita prosperidade para você também. Axé, para todos nós, para vocês. Se cuidem, gente, não vai pegar esse corona, hein? Ficou fechado. Se cuidem. Nós vamos aproveitar a tormenta, vamos chegar vivo do outro lado, pelo amor de Deus. Vamos sim. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Bom almoço. Tchau. Bom almoço, boa janta. Gente. Tchau, gente. Beijos, beijos. Até mais. Tchau. Tchau,